Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Rosa Annie Harsant nasceu em 27 de dezembro de 1879, filha de William Peter Harsant e sua esposa, Betsy Elizabeth. Na pitoresca vila de Pizen Hall, situada no coração do condado inglês de Suffolk, ela teve uma infância idílica nessa charmosa comunidade rural, cercada por sua rica história e beleza natural. Pizen Hall era famosa por representar a vida tradicional do campo inglês, com campos ondulados, arquitetura atemporal e uma atmosfera serena que marcou seus primeiros anos. Ela estudou na escola primária local quando a educação para meninas avançava na Inglaterra. O Ato de Educação de 1880 tornou a escola obrigatória e gratuita para crianças de 5 a 10 anos, incluindo meninas e meninos. A mudança reduziu o trabalho infantil e melhorou a alfabetização no país. Apesar dos avanços, as expectativas sociais ainda limitavam o acesso das meninas ao ensino superior e a carreiras profissionais. Como resultado, assim que Rosa concluiu seus estudos, ela entrou para o serviço doméstico. Em 1902, aos 22 anos, ela trabalhava para a família Crisp na Providence House, em Pizen Hall. Ela era considerada uma jovem atraente, mas às vezes era descrita como tímida e um pouco reservada. E, embora muito cortês e educada, não parecia socializar muito. Ela era um membro ativo da Igreja Metodista Primitiva na vila vizinha de Sipton, que ficava a uma curta caminhada de Pizen Hall. Ela frequentava os cultos, cantava no coral e participava dos eventos na igreja, mas sua vida tinha desafios. Embora o início dos anos 1900 tenha sido uma época de mudanças na Europa, com novas ideias e movimentos começando a moldar a sociedade, a vida de Rose permaneceu tranquila e um tanto isolada. Na casa Providence, ela recebeu um pequeno quarto privativo no sótão, afastado do restante da casa, com uma pequena janela que oferecia vista para a vila e os campos ao redor. Havia uma escada estreita que descia até a cozinha. Embora esse arranjo fosse conveniente para o seu trabalho, também significava que ela tinha pouca interação social fora do seu serviço na igreja. Sua empregadora, Dona Crisp, também era frequentadora assídua da igreja. Mas ela ia à Igreja Metodista Wesleyana em Pizen Hall, conhecida como Capela do Médico, onde seu marido era diácono. Uma das tarefas de Rosa era limpar o local, garantindo que a capela estivesse sempre bem cuidada para a congregação. Em 31 de maio de 1902, Rosa foi dormir após um dia exaustivo. O tempo mudou de repente, com uma chuva forte começando a cair, e havia sinais de que uma tempestade se aproximava. Mas Rosa pensava em outra coisa. Ela recebera uma carta mais cedo e refletia sobre seu conteúdo. A carta dizia: Querida R, vou tentar te ver hoje à meia-noite na sua casa. Se puder acender uma luz na janela às 10 horas por 10 minutos e depois apagar, agradeço. Não deixe uma luz acesa no seu quarto à meia-noite, pois vou entrar pelos fundos. Rosa seguiu as instruções, deixando a luz acesa por 10 minutos conforme solicitado depois. Enquanto uma tempestade assolava Pizen Hall, relâmpagos cortavam o céu, iluminando a vila. Na manhã de 1º de junho de 1902, William Harsant, pai de Rosa, foi visitá-la na Casa Providência. Ele precisava devolver algumas roupas limpas, então foi até a entrada dos fundos. Era uma manhã tranquila em Pizen Hall e não havia sinal de nada incomum. Porém, ao entrar na casa, ele viu uma cena horrível. O corpo de Rose estava deitado em uma poça de sangue, com a garganta cortada, profundos golpes nos ombros e várias perfurações de faca. Sua camisola estava queimada e partes do seu corpo estavam carbonizadas. Como se alguém tivesse tentado incendiar seus restos mortais, estava claro que ela já estava morta há várias horas. A polícia foi acionada e o policial Nunn foi o primeiro a chegar. Ele isolou a área e inspecionou a cena. Ele achou pedaços de jornal que pareciam usados para tentar iniciar um incêndio. O jornal foi identificado como East Anglian Daily Times, uma publicação que não era assinada por ninguém que morasse na Casa Providence. Os detalhes chamaram a atenção, pois parecia incomum que um jornal que não fazia parte da entrega regular da casa fosse encontrado na cena do crime. Uma lamparina de querosene quebrada no chão parecia ter sido usada para tentar incendiar a casa. Após as descobertas iniciais, o superintendente Staunton, da polícia de Suffolk, foi nomeado para liderar a investigação. Ele mandou seus oficiais falar com os moradores do vilarejo. A senhora Crisp, que morava na Casa Providence com o marido e Rose, relatou ter ouvido um grito em algum momento após a 1 da tarde.
Outra vizinha relatou à polícia ter ouvido o vidro quebrando, mas os sons eram vagos e difíceis de identificar. Após uma inspeção do corpo feita pelo Dr. Lay, concluiu-se que a morte da jovem Rose Harsant havia sido causada por suas próprias mãos. Mas a natureza dos ferimentos e as evidências ao redor levaram o superintendente Staunton a acreditar que ela havia sido assassinada. Uma investigação foi conduzida no Swan Public House em Pison Hall, onde a extensão dos ferimentos de Rose foi revelada. Ela havia sido espancada, esfaqueada e sua garganta havia sido cortada. Marcas em suas mãos sugeriam que ela havia lutado bravamente antes de sucumbir aos ferimentos. Mais chocante ainda, foi descoberto que ela estava grávida de 6 meses na época de sua morte. Enquanto a polícia continuava a investigação, eles começaram a focar em um homem chamado William Gardiner. Pai de 6 filhos, casado, era figura conhecida e respeitada na vila. Ele trabalhava como capataz na fábrica local de semeadoras, um emprego que o tornava um membro proeminente da comunidade. No entanto, foi seu papel como pregador leigo na mesma igreja metodista frequentada por Rosa que o tornou particularmente notável na investigação. Apesar de respeitado, o Sr. Gardiner era considerado dominador e sua personalidade forte gerava admiração e cautela entre os moradores da vila. Com o avanço da investigação, a polícia analisou suas ligações com Rosa e possíveis motivos para conectá-lo à morte. Os policiais começaram a especular que ele era o pai do filho que Rosa esperava, temendo que o escândalo pudesse destruir sua reputação e seu casamento. Eles sugeriram que ele marcou um encontro com ela naquela noite para silenciá-la de vez. O funeral de Rosa Harsant aconteceu na quinta-feira, 5 de junho, e toda a vila compareceu para prestar suas homenagens. No dia do enterro dela, William Gardner foi aos magistrados locais. O tribunal estava lotado de membros da imprensa e do público, que demonstravam grande interesse no andamento do caso. O acusado estava bem vestido, com um paletó de sarja azul e calças de tweed, e parecia profundamente ciente da gravidade de sua situação. A audiência foi breve, pois a polícia declarou que ainda não estava pronta para prosseguir, tendo acabado de entregar o caso ao promotor público. O Sr. Gardner foi então detido por uma semana. As evidências contra William Gardner eram em grande parte circunstanciais, mas eram suficientes para levantar sérias suspeitas. Testemunhas afirmaram tê-lo visto perto da casa de Rose na noite do assassinato, um detalhe que o colocava desconfortavelmente próximo à cena do crime. Também se acreditava que a mensagem enviada a Rose naquela noite era da sua caligrafia. Outra descoberta condenatória foi que sua família assinava o East Anglian Daily Times, o mesmo jornal dos fragmentos usados na tentativa de incêndio. Para aumentar o mistério, o comportamento do Sr. Gardner após o assassinato foi descrito como nervoso e evasivo por quem o viu. Sua falta de clareza nas respostas durante o interrogatório aumentou as suspeitas. Apesar desses detalhes preocupantes, havia grandes desafios para construir um caso contra ele. Nenhuma evidência direta o ligava ao crime e sua esposa lhe deu um álibi. Ela insistiu que ele estava em casa na noite de 31 de maio e descartou os boatos de que seu marido e Rose estavam envolvidos em um relacionamento ilícito. Um vizinho corroborou a declaração do Sr. Gardner, dizendo à polícia que o viu em casa naquela noite. Embora outros possíveis suspeitos tenham sido considerados, incluindo homens locais que poderiam ter tido desentendimentos com Rose, eles foram descartados por falta de provas. Apesar das lacunas, a polícia continuou focada em William Gardiner, certa de que ele era o principal suspeito. William Gardiner foi acusado do assassinato de Rose Harsant e levado a julgamento no tribunal de Ipswich. O julgamento iniciou em 7 de novembro de 1902 e William Gardiner declarou-se inocente. A acusação foi conduzida por Henry Fielding Dickens, que era filho do famoso autor Charles Dickens. A defesa foi feita por Ernest Wilde, jovem advogado que apontou atrasos no caso. Ao comparecer ao tribunal, ele afirmou que o Sr. Gardiner havia sido detido por tempo demais e que havia uma estátua de cera exibida em uma exposição na cidade litorânea de Yarmouth que o retratava como o culpado. Ele disse ao juiz que isso havia influenciado a opinião pública contra seu cliente. O juiz Graham afirmou que um caso tão importante não deve ser apressado, garantindo um julgamento justo ao acusado. O juiz disse ao tribunal que descartou a hipótese de suicídio da senhorita Harsant, pois os ferimentos não poderiam ter sido auto-infligidos. Considerou-se que havia provas suficientes para justificar o julgamento. A promotoria alegou que o Sr. Gardner teve um relacionamento impróprio com Rose, levando à gravidez dela.
Alegaram que ele escreveu uma carta anônima à jovem, marcando o encontro pouco antes da meia-noite de 31 de maio. Essa carta foi examinada por peritos em caligrafia e a promotoria afirma que isso provou que o Sr. Gardiner era o autor. Eles continuaram dizendo que o Sr. Gardiner não compareceu inicialmente ao encontro devido à forte tempestade naquela noite e ficou com a esposa até a 1h30 da manhã. No dia 1º de junho, que foi na manhã do assassinato, a promotoria ainda alegou que o Sr. Gardiner saiu de sua própria casa e foi até a casa Providence, onde Rose morava, encontrou-a na cozinha e a atacou com uma faca. Eles afirmaram que ele então derramou óleo de parafina sobre ela, sobre o corpo dela, e tentou incendiá-la. Perto do corpo de Rose Harson, investigadores acharam um frasco de remédio quebrado, rotulado para os filhos da Sra. Gardiner e com odor de óleo de parafina. Uma faca com marcas de sangue também foi achada com o Sr. Gardiner. James Morin, um guarda-caça, testemunhou que às 3 da manhã do dia 1º de junho ele percebeu pegadas levando da casa do Sr. Gardiner até a casa Providence. As pegadas tinham marcas em barras nas solas, compatíveis com um par de sapatos de lona com sola de borracha achados depois na propriedade do Sr. Gardiner. No entanto, sob interrogatório, o Sr. Morin admitiu que não comunicou essa descoberta à polícia até o dia 6 de junho. Herbert Stenion, vizinho dos Gardiner, afirmou que na manhã de 1º de junho ele viu o Sr. Gardiner na lavanderia, mas não pôde confirmar se ele limpava sangue de si ou de suas roupas. O Sr. Richards, secretário da Smith Seed Drill, afirmou que os envelopes achados com a falecida eram parecidos com os usados na fábrica do Sr. Gardiner. O Sr. Richards observou que o Sr. Gardiner frequentemente usava esses envelopes. William Harson foi outra testemunha. Ele era o pai da jovem falecida e, mesmo abalado, descreveu a cena ao encontrar o corpo da filha. O policial Nunn forneceu detalhes sobre a cena do crime. Ele relatou que a camisola de Rose estava queimada e que havia muito sangue no chão. Ele disse que, ao encontrar o corpo, Rose estava deitada entre a escada e o chão, com um jornal local sob a cabeça. Ele disse ao tribunal que, ao olhar o quarto, viu que a cama não tinha sido usada para dormir. Havia uma carta anônima na escrivaninha marcando o encontro à meia-noite, versos indecentes, e, segundo ele, um chale preso na janela da cozinha. A Sra. Gardiner foi a próxima a testemunhar. Ela afirmou que o frasco encontrado poderia ter tido óleo canforado, pois deu um desses para Rose quando ela estava resfriada. Ela também afirmou que na noite de 31 de maio ela e o marido ficaram com uma vizinha chamada Sra. Dickinson até cerca de 1h30 da manhã, pois a Sra. Dickinson tinha ficado assustada com a tempestade. Ela contou que depois disso voltaram para casa e foram dormir. O policial Nunn já havia dito ao tribunal que a Sra. Gardiner cooperou totalmente com a investigação e forneceu as peças de roupa solicitadas, nenhuma das quais apresentava sinais de lavagem recente. O policial também confirmou que os relatos dos movimentos do Sr. Gardiner na noite do crime sempre foram consistentes e que a Sra. Gardiner nunca se desviou de sua declaração original. Outra testemunha foi o Dr. J. C. Richardson, que fez o exame post-mortem. Ele relatou que a falecida tinha 2 cortes profundos na garganta, atingindo a traqueia, e um no peito. Cortes defensivos nas mãos indicam que ela tentou se defender do agressor. O Dr. Richardson concluiu que as queimaduras ocorreram após a morte e descartou o suicídio como causa. A promotoria apresentou cartas achadas com a falecida, incluindo 2 que citavam um suposto escândalo entre ela e o Sr. Gardiner. A defesa respondeu destacando outras cartas indecentes encontradas no quarto da senhorita Harsant, consideradas vergonhosas para serem lidas em tribunal. Essas cartas, escritas por Frederico Davis, não tinham relação com o Sr. Gardiner. O júri recebeu cópias dessas cartas para revisão privada. O superintendente Andrews confirmou que o Sr. Gardiner negou ter escrito as cartas ou usado os envelopes citados. Uma testemunha chamada Alfonso Skinner, que trabalhava na fábrica Smith Seed Drill, repetiu o depoimento que já havia dado no inquérito. Ele afirmou que cerca de 1 ano antes tinha ouvido uma conversa entre o Sr. Gardiner e Rose Harsant na igreja metodista, de acordo com o Sr. Skinner. A conversa começou com a Sra. Harsant perguntando: "Você me viu lendo a Bíblia no domingo passado?" Ao que o Sr. Gardiner respondeu: "Sobre o que você estava lendo?" A Sra. Harsant então respondeu: "Eu estava lendo sobre o que temos feito aqui esta noite. Vou te mostrar onde está." Foi feita então uma referência a uma passagem de Gênesis que o Sr. Skinner interpretou como uma insinuação de que os dois haviam se envolvido em comportamento imoral. Apesar de Skinner ter ouvido mais da conversa, achou inadequado tornar isso público.
Outra testemunha, o Sr. Wright, confirmou o relato de Skinner e disse que o comportamento de Gardner com Rose gerou suspeitas. O Sr. Wright disse que, após ele e o Sr. Skinner relatarem suas observações aos colegas na fábrica de semeadoras, o capataz Gardner os acusou de má conduta. Ele acrescentou que, após uma investigação da igreja, ambos receberam uma carta do advogado do Sr. Gardner ameaçando ação judicial caso não se desculpassem. Apesar da ameaça, o Sr. Wright disse que nem ele nem o Sr. Skinner pediram desculpas. A defesa, no entanto, lembrou ao tribunal que, apesar das acusações, a igreja realizou sua própria investigação interna, que concluiu que o Sr. Gardner manteve seus cargos como superintendente da escola dominical, líder de classe e outras funções dentro da igreja metodista primitiva. Harry Harsant, irmão caçula de Rose, foi testemunha importante. Ele relatou ter entregue várias cartas do Sr. Gardner à sua irmã, que depois foram apresentadas aos tribunais como amorosas. A acusação focava no suposto relacionamento entre o Sr. Gardner e Rose, além de evidências circunstanciais e provas físicas do local. A defesa argumentou que tudo isso era insuficiente para provar a culpa do Sr. Gardner, além de qualquer dúvida razoável, e destacou a falta de evidências diretas que o ligassem ao crime. O Sr. Wilde descreveu o caso como ou uma trágica falha da justiça ou um dos crimes mais chocantes da história recente. Ele afirmou que a acusação se baseava só em provas circunstanciais, que considerava pouco confiáveis. Ele contestou a prova de caligrafia, sugerindo que a carta marcando o encontro à meia-noite com Rose foi forjada para incriminar o Sr. Gardner. Ele ressaltou que a acusação chamou um perito em caligrafia, enquanto a defesa apresentou 2. Ambos discordaram que o Sr. Gardner escreveu as cartas. Ele reconheceu semelhanças na caligrafia, mas destacou diferenças que, segundo ele, levantavam dúvidas importantes. A defesa também contestou as pegadas que iam da casa do Sr. Gardner até a Providence House, onde Rose morava. Eles argumentaram que os sapatos do Sr. Gardner, que supostamente teriam feito essas pegadas, foram apresentados à polícia limpos e sem danos, o que é inconsistente com o uso deles durante um crime violento. A disposição do Sr. Gardner em testemunhar foi vista como sinal de inocência. O Sr. Wilde disse que nenhum culpado se submeteria voluntariamente a um interrogatório. Ele também afirmou que as cartas do Sr. Gardner para Rosie eram adequadas e não continham nada de incomum, diferente das cartas suspeitas esperadas caso tivessem um relacionamento ilícito. Ele questionou quem era o pai do filho que Rose espera, insinuando que não era o Sr. Gardner. Ele questionou se o júri via o pai como alguém que escrevia cartas com valores cristãos ou como autor de cartas indecentes demais para serem lidas em tribunal. Nas considerações finais, Wilde afirmou que o caso contra seu cliente era fruto de um grave engano, e isso provocou uma reação emocional do Sr. Gardner, que caiu em lágrimas. A promotoria, no entanto, argumentou que o assassinato foi premeditado e apontou todas as evidências como prova da culpa do Sr. Gardner. Quando os argumentos finais terminaram, o juiz resumiu o caso e o júri foi enviado para deliberar. No entanto, eles não conseguiram chegar a um verdito unânime, resultando em um júri empatado. 11 consideraram o Sr. Gardner culpado e 1 o considerou inocente. O juiz perguntou ao chefe do júri se, com mais deliberação, poderiam chegar a um verdito unânime, mas ele respondeu que não achava possível. O Sr. Gardner foi mantido sob custódia até seu segundo julgamento, que começou em 20 de janeiro de 1903 e foi presidido pelo juiz Lourenço. O segundo julgamento foi em grande parte semelhante ao primeiro, com as mesmas provas e argumentos apresentados. Mais uma vez, o júri não conseguiu chegar a um verdito, resultando em outro júri empatado. Desta vez, informou-se que os jurados estavam em 11-1 pela absolvição. O Sr. Gardner foi levado de volta à cela para aguardar o terceiro julgamento. No entanto, foi decidido posteriormente que, após os 2 julgamentos inconclusivos, o caso contra o Sr. Gardner deveria ser encerrado e ele foi libertado. Ele retornou a Pizen Hall, mas sua vida mudou, já que muitos moradores acreditavam que ele matou Rose Harsant e merecia ser condenado. O estigma de ter sido suspeito de assassinato permaneceu e sua reputação foi irremediavelmente prejudicada. Ele acabou se mudando com sua família, tentando reconstruir sua vida em outro lugar. O assassinato permaneceu sem solução, deixando a imprensa e o público especularem sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Com o tempo, surgiram outros suspeitos e alguns acreditam que a Sra. Gardner cometeu o crime. Furiosa com o caso do marido com uma jovem de 22 anos, ela escreveu uma carta para Rose.
Enquanto William Gardiner dormia na madrugada de 1º de junho de 1902, ela foi à Casa Providence e matou Rose. Sugeriram também que um autor desconhecido cometeu o assassinato. Claro, muitos acham que após 2 julgamentos inconclusivos, William Gardiner saiu impune do assassinato. William Gardiner é um dos poucos na história inglesa julgados por assassinato sem que se chegasse a um veredito. Ele morreu em 1941 aos 74 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.